Pra ter ideia, hoje, se a gente migrasse a autenticação da Rocket City toda para usar o Auth0, por exemplo, a gente ia pagar em média 5 a 6 mil dólares só para autenticação dentro da nossa aplicação. Então, a gente teria aí uma dorzinha de cabeça legal, né? Então, por isso que a gente faz toda a autenticação internamente aqui hoje. PR47! Fala, né, beleza? Mais um PR aqui pro canal da Rocket City, caramba, 47, né? E hoje a gente tá aqui pra um PR super especial, porque hoje quem vai responder as perguntas é o Léo e eu vou falar o salve. Não, brincadeira, dá o salve, Léo. Salve! A primeira pergunta é do Thiago Ryan, o resgate do soldado Thiago Ryan. Ele mandou mais uma pergunta pro PR. Diego, atualmente eu consegui acesso à inteligência artificial do GitHub. Ô, louco, tu é o bichão mesmo, hein? Que se chama Copilot, onde ele promete ajudar no desenvolvimento do seu código, adicionando sugestões de vários códigos. Em relação a isso, você acha que essa ferramenta pode prejudicar no aprendizado de programadores iniciantes? Como facilitar a vida do programador? Um dia você pode trazer essa novidade para Rocket City? Salve. Thiago, salve, vamos lá. Tem um ponto da tua pergunta que eu não tinha pensado ainda, cara. Eu vou ter que tentar pensar um pouco mais. É que se isso pode prejudicar o aprendizado de quem tá iniciando, né? Mas eu acho que não, assim, porque o que eu vejo de quem tá iniciando é que se não vai utilizar o código do Copilot, na grande maioria das vezes a pessoa vai procurar pela solução do problema e vai copiar o código de um Stack Overflow ou de alguma outra pessoa e colar no código. O que eu acho que mais talvez prejudica na capacidade da pessoa aprender a encontrar solução pro problema dela. Eu vejo muita gente que tá começando com muita dificuldade de saber encontrar código, saber encontrar dúvidas, né? Não sabe muito bem como pesquisar no Google. Então, talvez o Copilot facilite tanto essa parte que pode prejudicar o aprendizado da pessoa que tá começando nessa parte em específico. Mas assim, a minha opinião em geral sobre o Copilot é que ele vai ajudar a gente com aquelas tarefas repetitivas que a gente já fez milhares de vezes, a gente sabe exatamente como fazer, ou às vezes até são coisas que a gente não decora, porque é tão, digamos, usamos tão poucas vezes, sei lá, fazer uma regex lá de validação de e-mail, validação de domínio ou qualquer coisa assim, é uma coisa que a gente não decora como fazer, geralmente a gente copia pronto ou replica de um outro projeto, então nesse caso o Copilot vai ajudar demais, assim, mas eu não vejo em nenhum momento o Copilot substituindo tarefas mais complexas, né, e tudo mais. Mas eu acho que é isso, Thiago, assim, eu não tinha realmente pensado nessa parte de atrapalhar o aprendizado para quem tá começando, mas eu acho que pode atrapalhar só nessa parte mesmo da pessoa desenvolver esse senso de buscar o conteúdo, né, de realmente saber como pesquisar no Google e tudo mais. A próxima pergunta é do Marcelo Rezende Bueno, e ele mandou, fala Dev, salve Léo. O cara mandou um salve pro Léo, velho. Caraca, velho. Mano. Tá famosaço, cara. Ele mandou, Diegão, estou com dificuldades em implementar transactions usando o Node Express mais o TypeORM. Pra falar a verdade, usando queries secas com Query Runner, é até simples usando Start Transaction, Commit Transaction, etc. Meu problema é configurar uma transaction usando repositórios do TypeORM. Consegue me mostrar um simples exemplo de como se configura com e sem os decorators, como mostra na documentação do TypeORM? A documentação deles nesse aspecto não ajudou muito. Cara, isso é realmente assim, é um problema normal, principalmente quando tu trata com repositórios. Vamos supor que tu tá criando uma estrutura lá, que tu tem um service, um caso de uso, que ele conecta 3 ou 4 repositórios diferentes que fazem operações do banco, e tu quer que essas operações de diferentes repositórios estejam dentro da mesma transaction. É fácil fazer? Não é, porque o TypeORM ele não tem um sistema muito claro de uma transaction global, que você abre a transaction e fecha a transaction depois de fazer todas as operações. O que talvez você vai conseguir fazer, é algo assim que eu não tô mais usando tanto TypeORM, mas assim, o que você pode fazer é talvez criar um transactions repository, sei lá, algum repositório só para controlar transactions, e aí vai ter um método lá dentro que cria a transaction e um que comita e um que dá um rollback, por exemplo. E aí, o que você pode fazer é realmente chamar o método Start Transaction do Query Runner lá no começo e o Commit Transaction no final desse repositório. Eu acho que dessa forma, ele vai iniciar uma transaction e finalizar uma transaction meio que de forma global, e tudo que for executado ali no meio vai entrar dentro dessa transação. Eu posso estar errado, mas eu acho que é isso, Marcelo. Se tu fizer dessa forma, vai funcionar. E se não funcionar dessa forma, tu pode começar uma transaction com um SQL puro, digamos assim. Então você executa lá uma query raw mesmo, né, um SQL puro, e inicia a transaction antes e finaliza a transaction depois. A próxima pergunta aqui é do Elvis, e ele mandou, uma solução tipo Flipper para quem usa Expo, tem?
Elvis, vamos lá. Se eu não me engano, existem algumas formas de você executar o Flipper junto com o Expo, mas eu, particularmente, toda vez que eu tô iniciando os projetos Expo hoje em dia, eu não tô utilizando mais o Managed Workflow, que é aquele workflow que a gente não tem acesso às pastas iOS e Android. Na grande maioria das vezes, eu vou pelo Expo Bear Workflow, que é aquele que permite a gente ter acesso às funcionalidades do Expo, sem perder acesso às funcionalidades do próprio iOS e Android nativas. Então a gente consegue ter o Flipper instalado nessa ocasião. Então é o que eu recomendaria para você. Mas se mesmo assim você não quer sair do Expo Managed Workflow, aí eu acho que eles estão trabalhando na integração com o Flipper, se eu não me engano já tá no roadmap, mas eu ainda não sei te dizer exatamente em que pé tá, né? Outra ferramenta talvez que tu pode ter parecida é o Reactotron, mas não vai assim competir com as funcionalidades do Flipper, porque o Flipper tem toda a parte de interceptor de HTTP, toda a parte do React DevTools, né, inspecionar, então assim, é uma ferramenta muito completa, né? A próxima pergunta aqui é do João Oliveira, e ele mandou: quais são as melhores formas de subir uma API para o seu app e qual serviço usar? João, cara, assim, existem inúmeras formas de subir uma API, né? Na grande maioria das vezes, se é um projeto que ele está muito em nível inicial, na grande maioria das vezes tu vai utilizar um serviço simples, uma máquina simples, pega uma DigitalOcean da vida, ou aquele servidor do EC2, ou a própria Google, o servidor mais barato, e vai configurar lá, vai instalar o Node, vai instalar o banco de dados que você precisa, por exemplo, vai instalar todas as dependências e vai rodar a sua API lá e configurar o domínio. Então, na grande maioria das vezes é isso. Agora, se você não quer se incomodar com isso aí, e pode pagar um pouquinho mais, você pode pegar o primeiro plano lá, se não me engano é o plano Hobby, do Heroku, e não se preocupar, você vai pagar ali em média de $7, eu acho, se não me engano, se for colocar o banco de dados num serviço separado também, acho que $14, e não vai se preocupar com hospedagem por um bom tempo, vai ter toda a parte de CI já configurada, toda a parte de configuração do ambiente, instalação do Node, tudo prontinho, então assim, vale a pena nesses casos aí. A próxima pergunta é do Rafael Tavares, mas antes... Hidrate-se. E ele mandou: quando vocês decidem atualizar a SDK de um projeto Expo, sempre que sai uma versão nova, só quando precisam de um recurso novo ou não atualizam? Obrigado pelo conteúdo. Rafael, sempre que possível, cara, e principalmente se a versão nova tiver features que a gente quer utilizar. Mas na grande maioria das vezes eu recomendo você atualizar sempre que possível, até porque o Expo, assim, é muito fácil você atualizar a versão de um projeto com Expo, né? Se for um projeto sem Expo, com React Native e CLI diretamente, é um pouquinho mais chato, mas assim, com Expo tende a ser extremamente simples, então... se você deixar acumular muitas versões antes de atualizar, aí pode ser um pouquinho mais problemático. Por isso, assim, toda hora que, se possível, né, que você tirar um tempinho ali, pelo menos uma vez a cada 2 meses, eu acho que eles lançam uma release, acho que quase todo mês. Se tu tirar pelo menos uma vez a cada 2 meses pra atualizar, tá tranquilo, cara. A próxima pergunta aqui é do Lincoln Ruteski. E ele mandou: o Reactotron não é mais uma boa prática para debug? Lincoln, não é que não é uma boa prática, mas é que hoje com o Flipper, né, a gente tem uma ferramenta mais poderosa na nossa mão. Inclusive o Flipper ele tem integração com o Reactotron, ou seja, eu consigo rodar o Reactotron dentro do Flipper, né? O Flipper ele engloba tudo que o Reactotron faz e um pouco mais. Mas se você gosta de usar o Reactotron, não tem problema nenhum, assim, não existe o que é exatamente certo para todo mundo, errado para todo mundo. Pega as ferramentas que funcionam para ti e vai lá. Eu particularmente, por exemplo, até hoje eu ainda jogo um monte de console log no código e saio debugando meu código, apesar de, né, a gente ter várias outras ferramentas que podem resolver esse tipo de problema em outras situações. Tem que pegar o que funciona para você, aplicar e pronto. A próxima pergunta aqui é do Acrísio de Jesus David Manjati. Carai, qual o nome? Fala, Diego. Fala, Acrísio. Eu gostaria de saber como posso planejar a infraestrutura necessária para uma API de acordo com as requisições que ela terá. Na maioria das vezes, assim, é um tema bem delicado, porque não é fácil planejar. Não é fácil a gente descobrir quanto que a nossa API vai precisar ter de recurso. Então, na grande maioria das vezes, pega o servidor mais simples e conforme tu vai sentindo, monitorando ali que tá usando CPU demais, memória demais, aí tu vai realmente monitorando o que pode estar causando aquilo e também aumentando os recursos. Mas o que vai acontecer na grande maioria das vezes é que você vai partir... quando você chegar, digamos, no nível da sua aplicação um pouquinho mais escalado, né, você vai partir para uma estrutura, geralmente de uma escala horizontal automática, né, automatizada. Então você vai ter lá ou um auto-scaling da própria AWS, GCP, Azure, né, que ele vai escalar, duplicar, replicar as máquinas conforme os acessos vão aumentando, né, isso é totalmente já hoje muito fácil de configurar. Ou você vai estar numa empresa que vai estar utilizando, por exemplo, um Kubernetes com uma estrutura baseada, uma arquitetura baseada
baseado em containers, e aí ele vai criando novos pods ali, novos nodes, conforme a sua aplicação for crescendo em número de acessos. Mas no começo, cara, realmente assim, pega o mais simples, coloca no ar e tenta monitorar os acessos. E aí para monitorar, na parte de performance, né, memória, processamento, essas coisas assim, você pode utilizar estruturas mais simples, como por exemplo o Datadog, né? O Datadog, ele é um software as a service de monitoramento, então você configura lá, automaticamente ele já passa a visualizar todas as métricas, operações no banco, quais são as queries do banco que estão demorando mais tempo, ele te dá toda essa visão. Ou quando você for mais para frente, quando a sua aplicação escalar mais, você tiver pessoas de infra dedicadas na sua equipe, provavelmente você vai partir para algumas ferramentas de observabilidade que vão te dar mais possibilidades de customização. Nesse caso, por exemplo, tem o Grafana, né, para a parte visual, o Prometheus. Você pode utilizar também a Elastic Stack para fazer Kibana, o Logstash e o Elasticsearch para fazer a parte de monitoramento da aplicação, parte de erros. Então, assim, tenta começar simples, não se preocupar muito com isso até você realmente começar a sentir os primeiros problemas, né? A próxima pergunta aqui é do Gremon. E ele mandou: fala, Diego, cara... Oi? Gremon. Tá escrito assim. Daí ele falou: fala, Diego, cara, tenho dúvidas de como seria o esquema de autenticação com o Next. Tenho providers como Google e Facebook e também tem autenticação com e-mail e senha do back-end. Já que nas rotas API preciso do token para autenticar. Gremon, nesse caso, cara, tu vai fazer da forma mais tradicional possível. Na verdade... O que tu vai fazer é, a pessoa ela faz o login com o Google ali ou com o Facebook, né? E quando o Google e o Facebook devolvem as informações do Access Token ali da pessoa que tu pode obter as informações dela, né? O nome, avatar e tudo mais, tu vai enviar para a tua API essas informações, a tua API vai criar um usuário para essa pessoa, vai anotar que ela logou com o Google ou com o Facebook lá no banco de dados, vai buscar as informações da API, nome, avatar e tudo mais, e vai devolver um JWT ali, o token, pro teu front-end para essa pessoa estar logada, né? E a partir do próximo momento que a pessoa logar com o Facebook, vai bater lá e vai ver, opa, essa pessoa já logou antes e já logou com o Facebook, então devolve o JWT. Então é mais ou menos nessa prática, né? Você vai fazer da maneira mais tradicional possível. Quando você tem um back-end que detém as informações dos usuários e é ele que gera o JWT, então é esse o fluxo. Mas se você não tem o back-end para essa parte, na grande maioria das vezes os providers como Firebase, Auth0 e tudo mais, eles fornecem também autenticação via e-mail e senha, né? O Cognito, por exemplo, da AWS também, vai muito do teu modelo, do que tu tá utilizando. A próxima pergunta aqui é do Glauber Marcelino, e ele mandou: acha viável a substituição de autenticação e criação de usuários por SaaS, serviço de autenticação de criação do usuário como AWS, Firebase, etc? Sim, Glauber, principalmente no início do projeto, cara, eu recomendaria você pensar em utilizar uma solução como essa, como você mesmo falou, né, usar um Firebase, um Auth0, um Cognito da AWS, mas se o teu projeto crescer muito, ou tu vai ter que conseguir uma parceria boa com esses serviços, né, conseguir um desconto legal, ou você pode acabar sofrendo bastante. Assim. Pra ter ideia, hoje, se a gente migrasse a autenticação da Rocket City toda para usar o Auth0, por exemplo, a gente ia pagar em média 5 a 6 mil dólares só para autenticação dentro da nossa aplicação. Se fosse pro Cognito, seria um pouco menos, daria média de 3 mil dólares pra gente migrar toda a nossa parte de autenticação lá, né? Geralmente eles cobram por usuários mensais ativos, então a gente teria aí uma dorzinha de cabeça legal, né? Então por isso que a gente faz toda a autenticação internamente aqui hoje. A próxima pergunta é do Wakeman Ferreira. Ele mandou: fala, Diego, há um tempo atrás eu tava fuçando seus repositórios no GitHub e me deparei com um negócio chamado Either, Right, Left. O que é isso? Fiquei muito curioso. Wakeman, boa, cara. Isso aí, se eu não me engano, o nome disso aí é Functional Error Handling, que é a gente lidar com erros de uma maneira mais comum, padronizada entre todas as camadas da nossa aplicação. Então, quando você vai utilizar uma arquitetura no back-end que ela é baseada em camadas, né? Então a gente tem, hoje tem várias arquiteturas que são assim, né? Então pega uma clean architecture da vida, né? A gente tem desde da requisição que a pessoa faz para uma rota até chegar no último ponto lá, que sei lá, é a entidade a nível de domínio, passa por vários e vários arquivos. E aí se acontece um erro especificamente na
quarta camada que a sua requisição passou, como é que você padroniza a forma que esse erro é retornado lá para a primeira camada, que foi onde foi feita a requisição? Né, hoje a gente tem lá, a gente pode dar um throw, pode dar um return, só que, se deu um erro, será que eu retorno a mensagem do erro? Será que eu retorno uma classe de erro? Geralmente a gente não tem muito essa padronização. Então, esse método, né, do either, do left e do right, é uma forma da gente falar que quando a gente recebe a requisição, pensando que a gente está entrando cada vez em mais camadas, a gente vai indo right, né? A gente vai entrando, a gente vai indo para a direita. Agora, deu erro, a gente precisa voltar. Então, ele precisa ir pro left, né? Então, o either, ele indica, a gente pode ir para a direita ou para a esquerda. É tudo mais, assim, mas dá uma olhadinha, se você procurar no Google por Functional Error Handling. Se eu não me engano, tem um vídeo também... Eu não lembro, eu acho que o Otávio Lemos chegou a falar sobre isso também em algum vídeo do canal, mas faz muito tempo. Então tem que dar uma procurada mesmo, mas você vai encontrar mais procurando por esse termo. E agora a última pergunta, que é do João Code. Achou que eu não ia saber, né? Mas é João, porque ele botou já um Code, entendeu? É tipo Diego 3G, que todo mundo acha que 3G é por causa da sinal 3G da operadora. Mas 3G é por causa do E e o G que fica no meio do Diego. E antigamente, que era a época do MSN, a gente escrevia tipo D13G0, né? Tipo assim. Daí é isso. É o codinome de batalha? Isso, exatamente. E ele perguntou, quais são as limitações de se desenvolver uma lógica de criptografia no front-end utilizando o WebAssembly, já que o código vem compilado e pode ser obfuscado? João, cara, eu não sei responder essa pergunta, cara. Que isso, cara? Lógica de criptografia utilizando o WebAssembly, cara, eu nunca fiz isso. E... boa sorte, cara. É isso. Galera, eu vou ficando por aqui, esse foi o PR. E lembre de deixar bastante perguntas, até usando a hashtag PR nos outros vídeos que a gente tem no canal. Porque como vocês viram, né, nas últimas semanas teve PR aqui com o Rodrigo, com a Dani, com o Rafa. E a gente vai ter mais PRs com essa galera aparecendo por aqui. E eu vou estar aqui também de vez em quando aparecendo, trazendo algumas respostas para algumas perguntas que vocês deixam aí nos vídeos. E também mais salves do Léo, é claro, né? Léo, quer deixar alguma mensagem final? Só um adeus? Bebam água, busquem conhecimento. É isso? Tipo, durmam cedo e bebam água. Durmam cedo e bebam água. Exatamente o que tu faz, né? Valeu, galera. Até semana que vem.